que leva pais e crianças a dormirem na mesma cama? O que se esconde por detrás deste hábito e até que ponto ele contribui com o processo de maturação da criança e com a preservação da vida íntima do casal? Este é o assunto que eu trago hoje para uma reflexão. Fiquem comigo, não deixem de fazer seus comentários, ativar o sininho e, em nome da criança, compartilhar. Olá pessoal, que bom que vocês continuam prestigiando o Infinito Afeto, canal criado para que sempre do ponto de vista da psicanálise possamos pensar e refletir sobre assuntos contemporâneos que tanto têm impactado pais e crianças da primeiríssima e da primeira infância. A relação entre pais e filhos tem se mostrado um tanto quanto confusa nos últimos tempos. Pressionados pelas demandas sociais, os pais se veem intimidados e oprimidos entre o que a sociedade espera deles enquanto pais e enquanto profissionais. Eles se sentem coagidos a se sobressair em tudo, sempre de acordo com a expectativa que é desenhada nas redes sociais. Na sociedade contemporânea, observamos que os pais querem ser os melhores pais e querem dar para os filhos tudo o que não lhes foi dado enquanto criança. E esse fato os deixa bastante inseguros. Já não sabem qual é a melhor maneira de se relacionar com os filhos. Inseguros, despreparados e pressionados pelas mídias e toda sorte de informações atualmente veiculadas pela internet, têm receio que possam ser ou duros demais ou muito lenientes e complacentes no trato com as crianças. Pais que são muito exigentes e críticos costumam apresentar uma personalidade insegura, demonstrando que precisam ter tudo sob seu controle. Há uma profusão de regras em casa, sempre pautadas pela máxima: porque eu sei o que é melhor para você, ou porque eu sou seu pai ou sua mãe. O excesso de regras é uma característica marcante dos pais classificados como rígidos e pode ser um fator que atrapalha bastante a construção da confiança que a criança precisa ter em si mesma, considerando que onde há muitas regras, as escolhas já estão pré-determinadas e a criança tem pouca oportunidade de se colocar e desse modo fica difícil perceber a sua própria capacidade. Por outro lado, há aqueles pais que são bastante condescendentes, dando a impressão à criança que eles não ligam para ela, que ela está completamente sozinha e entregue à sua própria sorte, o que também configura falta de amor. Diante desses formatos de relacionamento, muitas vezes a coisa se perde e os papéis de cada um acabam se tornando confusos. É importante salientar que o estabelecimento de limites com discernimento e bom senso, atendendo à fase de maturação da criança, desde a infância, período importante da constituição psíquica, é primordial para se minimizar o risco que alguns transtornos ligados ao caráter e à personalidade se desenvolvam no futuro. No entanto, a confusão, a ausência e excesso de regras pelas quais pode passar uma criança durante sua maturação psíquica podem deixá-la insegura, com medos desnecessários e excessivos e com dificuldade para estabelecer relações de confiança. As relações entre pais e filhos são distintas das relações entre amigos e, em muitas situações, o desejo dos pais deve ser sobreposto ao desejo dos filhos. Portanto, é muito importante definir os papéis de cada um, compreendendo-se que cabe aos pais o papel estruturante de serem pais. Eles devem encontrar o caminho que não os faça muito duros e nem
muito lenientes. Tampouco devem tratar as crianças como se fossem seus companheiros, dividindo com eles, por exemplo, questões pessoais que não são da competência da criança e que vão angustiá-la justamente por não ter estofo emocional suficiente para conseguir lidar com assuntos mais complexos. Quando isso ocorre, a criança fica assustada, fica fragilizada, insegura de não conseguir cumprir todas as demandas dos pais e, com isso, virá a perder o afeto deles, uma vez que nem sempre ela conseguirá atender às expectativas, ou de ter uma nota mais alta esperada por seus pais, ou de executar qualquer tarefa que eles queiram que ela faça. Há uma grande probabilidade de que apareça na criança pressionada a angústia e o sentimento de culpa por não atingir o ideal criado por seus pais, a faz sentir como quem não merece o amor deles. À noite, com sono, vem também o medo de todos aqueles fantasmas que a assombram desde sempre, sendo que perder os pais é a maior ameaça que a criança pode ter. Criança querendo dormir com os pais, alegando ter medo. Pais cansados e também incomodados por terem, em certa medida, se excedido nas suas exigências ou por ter sido extremamente tolerantes. Esta é a combinação perfeita para acomodar na cama de casal todos esses mal-estares. Na família existe o papel do pai e da mãe, que juntos formam um casal, que dorme junto, que beija na boca. O papel dos filhos é outro. São crianças e crianças não dão beijo na boca, não dormem na cama dos pais. Não é caretice, não. Trata-se de demarcar esses limites de maneira bem clara. Do contrário, fica muito difícil definir o papel do adulto e o papel da criança. Para os pais, evidentemente, é tudo apenas uma brincadeira, mas é preciso que se alerte quanto às consequências disso. No caso dos filhos que dormem no meio do casal, como fica o casal? Há uma preocupação muito grande e justa dos pais se atualizarem, de não se distanciarem de seus filhos. Mas isso pode e deve ser feito sem que se abra mão do seu papel, o papel de pai e de mãe, aqueles que representam o porto seguro dos filhos, aqueles que são adultos, que orientam, seguram a barra e que deixam muito bem definida a posição de criança e de adulto na família. Deixar a criança pensar que é incapaz de dormir sozinha é prejudicial para sua autonomia, gera mais dependência em relação aos pais e a converte em uma criança dependente e insegura, com dificuldades de enfrentar seus medos, além de fazer com que ela tenha dificuldade de sozinha resolver problemas. Poder dormir sozinha significa que a criança está ganhando autonomia e independência emocional e que se sente segura mesmo estando distante de seus pais. Não há como desprezar o tempo cronológico pelo qual as coisas passam de um estado ao outro, transformando-se. É na experimentação de um amplo leque de experiências que vai se construindo a estrutura do aparelho psíquico da criança. E dormir no seu quarto e na sua cama faz parte do leque de experiências que a criança precisa e deve viver. Por essa razão é que desde pequena a criança deve ter seu espaço próprio para dormir, porque dividir a cama com os pais interfere não só na independência dos filhos, como também na vida íntima do casal. É claro que aqueles adultos que, quando crianças, dormiram na cama com os pais, não se lembram dos seus sintomas à época e de como estava a dinâmica familiar. Simplesmente porque as experiências e as lembranças da infância, a maioria delas é recalcada.
E quando lembradas, são lembradas de uma maneira extremamente fantasiosa e agradável. Para finalizar, é através do sintoma que o sujeito expressa sua verdade. A verdade não tem outra forma senão o sintoma, como nos diz Lacan. Se a produção sintomática tem relações com a verdade, então podemos dizer que o sintoma abarca um saber inconsciente sobre o sujeito, um saber não sabido. Desse modo, o sintoma mostra, evidencia ou sinaliza algo que está relacionado à história de cada um. Assim, não podemos perder de vista as relações do sintoma com a estruturação subjetiva do sujeito. A reflexão que fica para hoje é esta: por que os pais concordam que o filho durma entre o casal? E por que um filho deseja dormir com os pais? É sobre isso que nós precisamos refletir e pensar. Bom, eu vou ficando por aqui hoje. Até o nosso próximo vídeo. Não deixem de fazer seus comentários, compartilhar e ativar o sininho. É muito bom escutar o que vocês têm a falar e também falar para quem quer escutar.